Vamos lá, vamos embora então com a próxima palestra que tem como tema Novo CPC. Pode o juiz suspender o cartão de crédito do devedor inadimplente? Convido para que venha ao palco o Dr. Luiz Delori. Dr. Luiz Delori, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, professor da Mackenzie, FADISP, EPD, CPJúri Saraiva Prova, ex-assessor de ministro do STJ, advogado concursado da Caixa Econômica Federal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e conselheiro do Centro de Estudos Avançados de Processo. Dr. Luiz Delori. Pessoal, boa tarde. Estou com uma dupla dificuldade aqui. Em primeiro lugar, falar depois do professor Pedro Lenza, que sempre é uma dificuldade. Em segundo lugar, pior que ele é meu amigo, não posso falar nada, né? Em segundo lugar, ele comeu 20 minutos da minha palestra. Como é que a gente lida com esse assunto? Mas o show tem que continuar, a gente tem que prosseguir. Eu vou cumprir o meu horário, senão também termina à tarde, vocês não conseguem fazer as coisas que precisam. Então confiem comigo, é um prazer ter assistido e deixado esse tempo a mais para o professor Pedro Lenza. E um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu já vim para Gramado algumas vezes. E é a primeira vez que eu venho a trabalho. Vou dizer que é um pouco mais chato. É mais agradável vir para Gramado podendo só passear. Mas na linha do que já foi dito aqui por vários dos colegas, e não consegui assistir todas as palestras, mas assisti algumas. Acreditem, é muito gratificante para qualquer um. E na linha do professor Lenza, se você tem por objetivo amanhã está aqui, lute por isso que amanhã você vai estar aqui. Acredite, Gramado lotada do jeito que está, tanta coisa bacana para fazer, e você está aqui. Por que você está aqui? Você tem um sonho. Na linha do professor Lenza, você está indo atrás. Professor Marcelo Hugo falando, o Brasil que eu quero. É isso, é gente estudando, gente com gás, gente com garra, porque está difícil o país do jeito que está, não está? Mas vendo algo, uma plateia como essa, acreditem, anima. E eu espero que os colegas que estão aqui falando, e que eu que agora estou vendo isso com meus próprios olhos, como anima a gente a seguir lutando, anime vocês. Mas vamos lá, o que nós vamos discutir aqui? Novo CPC em vigor há 2 anos. Tem muita novidade. 926/27 mencionado pelo professor Lenza é um tema bastante importante. O Brasil passou a ser um país que segue precedentes como modelo estrangeiro ou não? Isso dava um baita tema. Mas eu escolhi outro tema para vocês. E para nos brindar, o STJ decidiu dia 5 de junho, ou seja, semana passada, a respeito disso. Quando eu soube que o caso foi pautado no STJ, eu falei, tem que julgar antes da jornada. E julgou. Enquanto o caso estava acontecendo, foi mencionado na abertura, eu fui assessor de ministro do STJ, tenho ainda muitos amigos lá, e o pessoal dizendo, e ao vivo me passando a informação. Ministro tal pediu vista. Eu falei, poxa, não vai terminar de julgamento. Ele, pera, voltou atrás. Falei, parece que estou na Copa do Mundo, né? O árbitro de vídeo voltou atrás, etc. Um ministro pediu vista, o outro ministro falou, mas por que você está pedindo vista? Tá, porque aconteceu isso. E o STJ julgou semana passada este julgado, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E o que é isso? Qual que é essa novidade relacionada ao STJ? O novo CPC traz algumas novidades do ponto de vista de cumprimento de ordem judicial. Seria possível ao juiz, sem que isso não tenha nada que ver com o processo, com o objeto do processo, seria possível o juiz suspender a carteira de motorista do devedor, tirar o passaporte do devedor e cancelar os cartões de crédito do devedor, no sentido de que convencer, estimular a que este devedor se sinta coagido a cumprir a ordem judicial. É este o ponto do nosso encontro nesta tarde. Este material, para quem estiver online agora e quiser acompanhar no celular ou no note, está no meu site delori.com. Pelo avançado da hora, depois com calma eu vou passar essas informações.
Mas só para quem quiser aqui, delore.com, agora, arquivos de aula, primeiro arquivo, esses slides. Não está online agora? Não tem problema, depois você acompanha. Mas fiquem à vontade para acompanhar e facilita. E eu vou mencionar número de julgados, eu vou mencionar número de textos que estão online, para quem quiser aprofundar depois. Mas esses dados depois de rede social eu fecho falando disso por causa do horário. O fato é que nós temos um novo código em vigor desde 18/3/16. Portanto, em 18/3/18, a gente teve agora 2 anos de novo CPC. Tem muita coisa em aberto, tem muita polêmica ainda sem solução e muita divergência a se debater. Mas começam os tribunais a apontar para nós as primeiras decisões a respeito de alguns dos temas polêmicos em relação ao código. E, felizmente, de novo, esse foi um assunto que o STJ deu a primeira decisão colegiada dele esses dias. Não sei quantos de vocês já se aprofundaram no estudo do código. Vi que tem muita gente de graduação aqui, tem também gente do Brasil inteiro aqui, tem gente já formada. A gente tem uma plateia bastante distinta. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente saber exatamente onde falar. Mas não sei se você já deu uma olhada no seu código, na estrutura. Não é da tradição jurídica brasileira de estudo analisar a estrutura de uma lei. Isso é algo muito importante, porque a gente estudando a estrutura da lei, a gente entende o que o legislador colocou naquele diploma legislativo. Quando eu falo artigo X da lei tal, artigo X da Constituição, artigo Y do Código, normalmente a gente já vai lá e apenas lê o artigo. Fica uma sugestão, não importa o momento em que você está na sua carreira jurídica, toda vez que estiver estudando uma lei e for atrás de um artigo, onde esse artigo se insere? Todas as leis são divididas em títulos, capítulos, seções, subseções e etc. E você localizando isso na lei te ajuda muito a entender daquele ponto. E o Código de Processo Novo, novo CPC, CPC 15, que entrou em vigor em 16, ele é dividido em 2 partes. Código Velho não era assim. Parte geral e parte especial. O que significa ter uma parte geral e uma parte especial? A parte geral se aplica a todos os processos e todos os procedimentos, ao passo que a parte especial se aplica especificamente a um ponto. A parte especial do código é dividido em processo de conhecimento, livro 1, processo de execução, livro 2, e processo nos tribunais, recursos, livro 3. E onde está o assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje? Na parte geral. O artigo 139 do Código de Processo Civil, objeto do nosso debate, ele está na parte geral do novo CPC. E o que significa dizer que um artigo está na parte geral do novo CPC? Repito, que ele se aplica a todos os processos e todos os procedimentos, seja do CPC ou fora do CPC, também para as leis extravagantes. E eu vou falar especificamente de execução, mas isso não se aplica apenas à execução. Por quê? Porque está inserido aonde? Parte geral do novo CPC. E qual é esse artigo? 139, inciso 4. E ele traz o que a doutrina vem chamando de atipicidade das medidas executivas. O nome é ruim. O nome não é de fácil compreensão. Mas, de novo, para quem está se preparando para concurso, para quem vai para o OAB logo mais, este termo precisa ser conhecido. Para os que estão voltados para a prática, não precisa se preocupar com esse nome. Mas o que significa essa atipicidade? Eu quero buscar o cumprimento das obrigações, sejam fixadas liminarmente, seja após o processo de conhecimento na fase de execução. Por que isso? Por que o legislador se preocupa com isso? A gente tem no Brasil o tal do ganha, mas não leva? Infelizmente tem e muito. Muitas vezes o processo judicial demora anos para tramitar, uma parte ganha
e na hora que a parte vai receber o valor, o que acontece? Não tem como receber, não tem patrimônio, não tem dinheiro, não tem nada, ou se tem, está em nome de terceiros, o famoso laranja. Isso acontece. Por que a gente tem essa situação? Existem vários motivos a justificar o porquê a gente não consegue o cumprimento das ordens judiciais. Mas o foco nosso, no momento, não é responder o porquê isso acontece. A gente tem um problema de ter muita impenhorabilidade no sistema. Veja, problema não é minha visão. Tem gente que acha que está certo. Sempre no direito tem isso, 2 ou mais lados para se verificar. Então, por essa perspectiva, por essa análise, existem vários motivos para dizer o porquê que depois de um processo de conhecimento que leva muito tempo, a gente não consegue cumprir a decisão judicial. Ou porquê uma liminar efetivamente não é cumprida por parte daquele que deveria cumpri-la. Mas, pensando nisso, o legislador inseriu um artigo, ou melhor, um inciso, no 139. O artigo 139... ele é um artigo que já existia no Código Velho e que trata do quê? Olha lá, indicando para vocês o que eu acabei de falar. Qual que é o título onde está inserido esse artigo? Dos poderes, deveres e responsabilidade do juiz. E o 139 caput, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo. E aí vem um monte de obrigações, deveres, poderes para o juiz. Inciso 1, igualdade de tratamento. Já está na Constituição. Inciso 2, velar pela duração razoável do processo. Já está na Constituição. Inciso 3, prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça. Da celeridade. E aí chega o 4. Isso é novo. Determinar todas, grifo e sublinho todas as medidas, 4 termos, indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar cumprimento de ordem judicial. É dar força para o juiz virar para o réu e falar: réu, cumpra, senão te puxa a orelha. Todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias. Podemos resumir tudo isso em faça, senão, olha o que vai acontecer. O que é este senão, olha o que vai te acontecer? Já chego lá. Mas tem mais, tem uma vírgula. Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Código Velho, isso já não existia? Existia, mas era a chamada tutela específica para as obrigações de fazer ou não fazer. E você sabe disso. No Código Velho, o que acontecia? O exemplo clássico: réu não manda o nome do autor para o cadastro restritivo de crédito, protesto, Serasa, SPC, sei lá o quê, sob pena de, qual era a principal medida coercitiva? Multa diária, também chamada, por influência do direito francês, astreintes. Código Velho tinha a medida coercitiva, qual? Multa diária. Para quê? Obrigação de fazer e não fazer. Exemplo, inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. Exemplo, plano de saúde, autorize a cirurgia sob pena de multa. Ou empresa de telefonia celular, você desligou o celular indevidamente, não tem débito nenhum. Religue em X dias sob pena de multa diária. Era isso. Mas agora é muito mais. Por quê? Chama a atenção, determinar todas as medidas, inclusive nas situações em que haja prestação pecuniária. Então, peraí, o sistema está permitindo que o julgador, agora, no novo CPC, possa fixar, impor, determinar
várias medidas coercitivas, caso o devedor não cumpra a ordem judicial. Ordem judicial, seja de fazer, seja de não fazer, seja de pagar. Todas essas ordens judiciais têm agora um reforço para o seu cumprimento. Maravilha! Se eu estou na condição de credor, se eu estou na condição de autor, se eu sou réu, eu não gostei, se eu sou executado, eu não gostei. Mas o sistema processual novo CPC quis acabar, evitar com que nós tivéssemos a situação de descumprimento puro e simples de ordens judiciais. Este é o panorama que explica 1394. Mas, até onde o juiz pode ir? Obviamente que isso tudo tem de ser balizado pela Constituição. E aí a interação minha e do professor Pedro Lenza, sempre conversando, falando até onde o juiz pode ir pela Constituição com base no 1394. Resposta: a doutrina diverge, a jurisprudência está em aberto. Temos um precedente do STJ, o primeiro da semana passada, que sequer foi publicado. A gente só tem a notícia que saiu no próprio site do STJ e depois espalhou para vários outros locais. Meus amigos, minhas amigas, é este o cenário. O que eu digo para vocês? A resposta ainda não está aberta. O tema está em aberto, a resposta não está fechada. O que eu digo para vocês? Vamos estudar juntos. O que eu digo? Está na graduação? Faça um trabalho de conclusão do curso a respeito disso. Já se formou? Faça uma especialização a respeito disso. Ou escreva sobre isso no seu mestrado. Está advogando? Pleiteie isso como advogado do autor. Está do lado do réu? Diga que não pode. A gente precisa do quê? De casos concretos, seja na academia, gente estudando, seja nos fóruns, advogados pleiteando, para que a gente tenha a fixação desse tema, que na minha opinião é importantíssimo, para buscar a efetividade das decisões judiciais. Um dos primeiros textos escritos a respeito disso, e reitero, eu sei que é difícil, você não vai conseguir agora olhar isso no site, copiar, está à disposição para baixar no meu site estes slides por essa razão. Está aqui em cima o endereço, embaixo está aqui a página do artigo publicado no Jota. Junto com outros 4 colegas eu escrevo, desde antes da vigência do código, uma coluna sobre o novo CPC nesse site j.info. E o professor Fernando Gajardoni, juiz estadual em São Paulo, professor coautor comigo de várias obras, ele escreveu a respeito do 1394 com este nome: Revolução Silenciosa da Execução por Quantia, falando a respeito do 1394, que passou um tanto quanto em branco nas discussões no Congresso. Pouca gente no Congresso discutiu isso. Hoje já existe uma ADI proposta para dizer que é inconstitucional a interpretação em relação a vários desses dispositivos. Depois disso, outro texto, outro processualista, professor Tiago Rodovalho, fazendo uma análise de tentar achar um meio termo, um consenso, um diálogo entre doutrina e jurisprudência na concretização da atipicidade das medidas executivas. Outro texto, sugestão bibliográfica para vocês, disponível na internet com qualidade, também do site J. O professor Gajardoni, numa postura bastante firme pró-possibilidade de medidas atípicas, professor Rodovalho um pouco mais no meio termo, e esse aqui agora no site do Migalhas, outra coluna de processo de outros colegas, autores de Brasília, o Jorge Amauri e o Guilherme Pupo, absolutamente críticos a essas medidas atípicas, dizendo que com isso nós estamos voltando 2000 anos, quase escravizando o devedor, que desde Roma não responde mais pelo corpo para com as dívidas. Então, um texto pró, um texto intermediário e um texto contra, para que você tenha os 3 lados, as 3 visões a respeito do assunto. E este texto, nessa mesma coluna do Jota, em que eu faço sou eu o autor, faço uma compilação jurisprudencial
do que até o momento, antes do STJ, a gente encontrou nos diversos tribunais brasileiros aplicando estas medidas atípicas. Por que atípicas? Porque não previstas em lei, não solucionadas pelo legislador, mas deixando para que o advogado e o juiz decidam quais serão os meios para se cumprir a obrigação. E para quem quiser, indicação de um link do YouTube, em que eu e mais 3, 4 colegas, cada um com sua visão, alguns pró, outros contras, estamos debatendo o assunto com argumentos favoráveis e argumentos contrários a esta situação. Ou seja, o que eu fiz até agora? Indiquei para você bibliografia para que você leia, reflita e chegue à sua conclusão do que é possível e do que não é possível. E daqui a pouco eu trago a minha opinião. Eu estou ainda apenas apresentando o problema. Mas e o que os tribunais estão decidindo a respeito do assunto? Primeiro precedente na jurisprudência brasileira foi esse. Sei que é difícil de você ler, eu trago isso mais para você ter como material depois, se você quiser, claro. E foi qual situação? Foi em São Paulo, está aí o número do processo público, pode entrar na internet, no site do Tribunal de São Paulo e baixar o processo para você fazer a leitura. Neste caso, no ano passado, está tudo ainda muito recente, nós tivemos uma situação em que havia uma situação em que uma loja foi alugada, locação. O locador locou para o locatário uma loja em que se vendiam carros importados. O locatário não pagou aluguel. Houve o despejo por falta de pagamento. E o locatário não tinha patrimônio nenhum no nome dele, zero, nada. Mas, e era alguém que vendia carro importado, adorava carro importado. E ficava andando para cima e para baixo dirigindo um baita de um carrão. Não me perguntem qual é que eu não sei. Entrava no Insta, no Face do locatário, um dia era abraçado com o Mickey na Disney, outro dia era tirando foto embaixo da Torre Eiffel. Era foto de comida para cima e para baixo em restaurante bacana. E toda vez que se tentava executar alguma coisa, fazer uma penhora, o que se encontrava? Nada. Se fosse Código de 73, como que a gente resolvia isso? Com o princípio da sarjeta. Conhecem o princípio da sarjeta? Senta e chora. Não tem mais nada para fazer. Novo CPC. Opa! Atipicidade das medidas executivas. Artigo 139, inciso 4. Advogado foi lá e falou: juiz, olha só, provou. O advogado teve que provar. Olha só. Está andando com o carro importado, postando em rede social que está viajando. Em contrapartida, na hora que é penhora online, não encontra nada. Na hora que é para ver imposto de renda, não encontra nada. Ô juiz, é claro que ele tem dinheiro. E esse dinheiro está sendo utilizado para ele e não para pagar suas dívidas. Não é possível que a gente fique aceitando isso e não possa fazer nada. O juiz falou, tá bom. Na verdade, uma juíza falou, tá bom. Considerando que o executado não tem como solver a dívida, também não tem recursos para viagens internacionais, ou para manter um carro, ou para manter um cartão de crédito. Ora, se ele mantém tais atividades, ele pode quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva pode se mostrar efetiva. Fundamentou, expôs, não foi? Faça, explicou. Diante disso, como medida coercitiva, objetivando a efetivação da execução, defiro 1. A suspensão da carteira de habilitação do executado. 2. Apreensão de seu passaporte até o pagamento da dívida. 3. O cancelamento de todos os seus cartões de crédito. Com perdão da palavra, que porrada. Tem gente que lê isso e fala, brilhante,
Tem gente que lê isso e fala: absurdo, inconstitucional, cadê a liberdade de ir e vir? Cadê a dignidade da pessoa? Onde você se insere? Não sei. Mas você tem opinião formada? Pensa, reflita sobre isso. Está aí a indicação de textos para você que eu passei. E neste caso, desta primeira decisão, foi uma boa repercussão nos meios jurídicos. E o que aconteceu? O advogado da parte do réu, claro, ingressou com recurso. Tratando-se de decisão interlocutória, ingressou com agravo de instrumento. Perfeito? Terceiro, que não tinha nada a ver com a história, leu essa notícia no noticiário jurídico e falou que absurdo. E ingressou com habeas corpus. Poderia ele ter feito isso? Poderia. Porque para habeas corpus não precisa de procuração. Então esse terceiro, e ele era meu aluno de especialização, e eu fiquei sabendo disso pela rede social, sabendo dessa notícia, impetrou um HC, dizendo que a decisão do juiz violava a liberdade, o direito de ir e vir do executado. Das coisas da vida. O efeito suspensivo no agravo de instrumento foi negado, mas a liminar no habeas corpus foi deferida. E está aqui a liminar no HC. Eu sei que você não vai conseguir ler, eu só estou dizendo que eu estou te entregando o material para você pesquisar depois. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, na primeira decisão de tribunal a respeito do assunto, disse o quê? Que o habeas corpus era a medida adequada para discutir se cabia ou não retenção de passaporte e CNH, e o tribunal disse que essa medida era exagerada e revogou a decisão quanto a esses dois temas, mas manteve, até porque não tinha sido pedido, em relação a cartão de crédito. Primeiro precedente em primeiro grau, primeiro precedente no tribunal. E a coisa prosseguiu. Essa decisão eu retirei, está aqui em cima o número do processo. Essa decisão eu retirei do site Conjur. Estou sempre acompanhando isso via internet, estou sempre postando em redes sociais. Depois deixo meus endereços para quem quiser seguir debatendo online isso. Esta decisão é da Bahia. De novo, está aqui em cima o número do processo. E o que essa decisão determinou? O corte de energia elétrica de um órgão público para que o Estado da Bahia contratasse aquela pessoa que passou no concurso e não foi chamada. Data Vênia exagerou, né? Eu sou favorável à medida coercitiva, mas isso não. Qual foi o caso? Obrigação de fazer. A gente está diante de uma situação na qual uma pessoa passou num concurso, não havia sido chamada pelo Estado, mas o Estado estava terceirizando a função. Típico na jurisprudência que tem que contratar. O Estado, o juiz falou, Estado executivo, contrate essa pessoa. O Estado executivo não contratou. Multa diária, não adiantou nada. O juiz falou, tá bom, então o que eu faço? Mando cortar a luz do prédio. Seria mais ou menos, por favor, não vai acontecer isso, né? Corta a luz desta palestra agora e fala, pronto, já que não houve por parte do hotel algum cumprimento de obrigação, ninguém mais vai... Não dá. Olha o problema que a gente está. Qual o limite da medida coercitiva? Não sei. Mas isso com certeza não é adequado. Estou trazendo os dois lados. E aí teve uma outra decisão, que para mim se insere nesse contexto de decisões não adequadas, de Rondônia, em que foi determinado que o executado tivesse o seu CPF cancelado diante do não pagamento de uma dívida. Se você tem seu CPF cancelado, você não tem conta bancária, você não consegue fazer nada, nem pagar imposto de renda. A parte do imposto de renda pode até ser boa, não é verdade? Mas o restante não é adequado. Aí é uma medida que se coloca como exagerada. Primeiro precedente de tribunal permitindo medida coercitiva foi daqui do Rio Grande do Sul. TJ do Rio Grande do Sul, está aqui o precedente, permitiu que, em execução de alimentos,
O professor Conrado já está aqui para falar depois dos alimentos, quer dizer, não sei se alimentos, direito de família na sequência. A gente teve este primeiro precedente em que se discutiu, no âmbito de família, execução de alimentos, se poderia existir a suspensão de CNH. E a 8ª Câmara Civil decidiu que sim, é possível suspender a CNH de alguém que não está pagando pensão alimentícia. Só isso dá um trabalho de conclusão de curso. Só isso dá um trabalho de conclusão de especialização. Medidas atípicas na execução de alimentos. Porque, ora, na execução de alimentos eu não posso até prender? Se eu posso prender, qual vai ser o limite das medidas executivas? E, no início do mês, fim do mês passado, fim do mês de abril, pela primeira vez, o assunto chegou ao STJ. E em liminares, está aqui noticiada no jornal, aí já deixou a imprensa especializada e foi para a grande imprensa. No jornal Valor Econômico, nós tivemos 2 liminares, decisões monocráticas, portanto, negadas para pessoas que gostariam de ter de novo direito a dirigir. 2 processos mais decisões monocráticas. Até que finalmente, no dia 5 de junho, houve este julgamento do STJ, em que um recurso em habeas corpus foi julgado no mérito e de forma colegiada. Não foi só uma decisão monocrática, foi uma decisão colegiada, um acórdão. E a 4ª turma do STJ, relator ministro Luiz Felipe Salomão, disse que a situação relacionada a suspender passaporte, ela não pode ser admitida como medida coercitiva. Essa decisão ganhou a grande imprensa, que infelizmente falou muita bobagem. Porque os termos técnicos, você sabe, não são fáceis para todo mundo. Este é o processo. RHC, recurso em habeas corpus, 97876. Julgado, 5/6. Não há ainda acórdão divulgado. Mas o que ficou delimitado, decidido? Em primeiro lugar, não cabe habeas corpus para discutir a retirada de carteira de motorista, pois não importa a carteira de motorista em violação ao direito de ir e vir. Então aquele primeiro precedente de São Paulo, pelo STJ já cairia. Mas isto não significa dizer que o STJ concorda com a retirada de CNH, porque teve um monte de notícia jurídica que disse isso. Não, o que se decidiu foi o quê? Não conheço do habeas corpus em relação a este assunto. Cabe habeas corpus para discutir retenção de passaporte, pois a retenção de passaporte importa a violação ao direito de ir e vir. E somente em situações excepcionalíssimas será possível reter o passaporte. E nada foi decidido a respeito de cartão de crédito ou de qualquer outra medida coercitiva atípica. E aí fica a questão. Afinal, qual o limite das medidas atípicas? Resposta, ainda não sabemos. O STF vai julgar isso em ADI, o STJ vai julgar isso em outras causas. Agora, é absolutamente já corriqueiro pedir cancelamento de CNH, passaporte e cartão de crédito, caso uma obrigação não seja cumprida. Poderia, como medida atípica, por exemplo, o juiz proibir alguém de assistir o Jogo do Brasil amanhã, dizendo que esta pessoa deveria, na hora do jogo, se dirigir, não sei que lugar, fora um lugar que vai estar fechado, se dirigir a uma delegacia, por exemplo,
houve uma decisão determinando que uma pessoa que era torcedora fanática de um time não poderia mais assistir os jogos do seu time e deveria comparecer ao fórum, à delegacia no horário do jogo. Eu acho exagerado. Mas estou trazendo para reflexão. E uma última, porque o horário já encerrou. Seria possível proibir alguém de ir a algum local? Esse exemplo foi trazido por um colega aqui do Rio Grande do Sul. Um devedor deve para todo mundo na cidade, ele é democrático, deve para todo mundo na cidade, de banco a pessoa física. Anda para cima e para baixo com o carro, vai para a casa dele, que ele tem de veraneio em Punta del Este, e vai no melhor clube da cidade almoçar todos os domingos. Seria possível uma medida coercitiva para dizer que ele não podia dirigir? CNH? Sim. Para dizer que ele não podia ir para outro país? Pelo STJ? Não. E para dizer que ele não poderia ir no clube chique da cidade no domingo comer com todo mundo? Esse colega disse, eu acho possível. Eu falei, eu também acho. A gente quase apanhou num evento que a gente estava quando a gente defendeu isso. O importante é a reflexão. Muita gente ainda não estava debatendo esse 1394. O assunto começa a mudar e a dar maior relevância. Com isso, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a atenção de todos, encerro a minha exposição e deixo para vocês os contatos em redes sociais, para quem quiser. Eu estou sempre postando, debatendo e discutindo questões de direito processual nestes endereços. E mais uma vez aqui em cima o meu site, para quem quiser baixar essa exposição. Professor Conrado, me desculpe ter avançado um pouco, mas força maior, o professor Pedro Lenz avançou um pouco. Muito obrigado, gente.